Boa tarde. Boa tarde. Não sei o que aconteceu agora. Então, boa tarde, Márcia. Eu estou conversando com a doutora Márcia Alves, psicanalista, especialista em empoderamento feminino, terapeuta. A Márcia atende mulheres, atende homens. Como ontem a gente estava fazendo uma live sobre feminicídio, agressão a mulheres, e houve um problema técnico, eu acho que é importante a gente voltar a fazer, e a Márcia aceitou generosamente para que eu pudesse deixar salvo no meu celular sobre esse assunto, né? Porque parece que é uma epidemia de assassinato de mulheres. Sempre aconteceu, né? Hoje a gente tem mais informação, mas parece que houve um boom nos casos de feminicídio. E, Márcia, eu vou começar lá te perguntando o porquê isso acontece, né? Qual é o perfil psicológico de um agressor, né? Como é que a gente pode detectar sinais de que aquele companheiro, aquele namorado pode ser um agressor? Boa tarde a todos. O feminicídio, na verdade, nunca foi tão falado, né? Agora é um assunto que está em alta. No Brasil, nós temos, em média, 6 mortes de mulheres por dia, né? Então, isso acontece dentro dos lares, né? São homicídios domésticos. E a gente tem um aumento significativo dos casos de feminicídio, e por isso que a gente está falando aqui mais um caráter de alertar as mulheres, né? Se nós puxarmos aí pela história, sempre houve casos de feminicídio, a mulher sempre foi agredida de alguma forma, né? Isso é histórico. Hoje a mulher, ela conseguiu ter aí acesso a muitas coisas. Hoje a mulher, ela faz parte da economia, ela vota, ela conseguiu conquistar um espaço dentro do mercado profissional, mas ainda assim a gente tem muitos casos de feminicídio, né? Homens agredindo mulheres e até matando. Como que a gente pode identificar, né, aquele homem que pode ser um futuro agressor? No comportamento dele, observando o comportamento. O futuro agressor, ele é um homem possessivo, então ele tem um ciúme exagerado, ele tende também a isolar a vítima, né? Então ele isola a vítima, ele não quer que ela tenha amigos, ele não quer que ela fique perto da família, ele isola até do pai e mãe dela. Outro comportamento, geralmente, ele agride a vítima verbalmente. Então, aquele homem que ele agride verbalmente, ele é um homem que tem mudanças bruscas de humor. Geralmente, tá? Ele pode ser um homem alcoolista, ele pode ser um usuário em drogas, também. Ele pode ser um narcisista, né? Um homem manipulador. E ele pode ser também um homem que tem um trauma, um transtorno, alguma coisa que aconteceu lá atrás, na pequena infância, ou em relacionamentos passados, que podem levar ele a ter um comportamento agressivo. Então, assim, como que nós identificamos? Conhecendo melhor o nosso futuro parceiro, buscando conversar mais, analisar mais aquele comportamento, buscar saber como que ele foi com a ex-namorada, como que ele é na família, como que ele é no trabalho, com os amigos, né? Conhecendo melhor aquele futuro parceiro, é uma maneira de você poder identificar. E por que algumas mulheres permanecem, ainda que elas detectem alguma coisa estranha, elas permanecem em relacionamentos abusivos? Olha, as mulheres que tendem a aceitar esse tipo de relacionamento são mulheres também, tá? Que já têm um histórico, já passou por relacionamentos abusivos, é a mulher insegura, a mulher que é dependente emocionalmente ou financeiramente. Pode ser uma mulher também com problemas de droga ou alcoolismo. Pode ser também uma mulher que já sofreu muito, então ela acha que é normal, ela normaliza esse tipo de relacionamento. E pode ser aquela mulher também que ama demais, mesmo sofrendo, ela ama, então ela acaba aceitando aquele tipo de relacionamento. Ela normaliza, ela acha que isso é normal, ou ela acredita que ela sempre vai ter relacionamentos assim.
é a tendência da mulher que aceita, né, o relacionamento abusivo. O que você pode falar para essas mulheres que percebem, querem sair do relacionamento, já sofreram agressão, seja física, psicológica, mas elas têm medo? Porque existem casos, eu quero falar assim, até de uma forma mais compacta, que a mulher até fez o registro de ocorrência, ela foi na delegacia. Eu já acompanhei casos assim, como repórter, na época do jornal que eu trabalhei, o último jornal que eu trabalhei, ela já tinha feito registro de ocorrência, já havia uma medida protetiva, ainda assim o ex-namorado invadiu a casa dela e a matou. Ela já não tinha Sim, mais aí nada com já é esse um namorado. caso diferente, né? Ela já tinha tomado medidas de proteção, que a maioria das mulheres não toma. Então, nesse caso, né, ela já estava afastada do agressor, ela já tinha tomado medidas de proteção, que é o correto. Então, assim, ele invadiu a casa dela, né? Mas, de forma geral, muitas vezes, a mulher que é assassinada, ela é assassinada pelo parceiro que está com ela, que está se relacionando, que acontece na maioria das vezes, que é o grande índice. Como que a mulher ela pode evitar, né, esse tipo de crime? Primeira coisa, falar para a família, ter amigos que saibam do que está acontecendo, ter uma rede de apoio, né, WhatsApp, telefones, 180, que é o telefone nacional, né, onde a gente pode ligar e pedir um socorro, mas ela precisa ter uma rede de apoio. Caso aconteça alguma coisa, ela perceba o perigo, ela possa rapidamente pedir ajuda. Esse é o passo mais importante. E se ela sabe que tem uma pessoa que pode agredir, né, evitar sair sozinha, estar mais protegida, né, estar sempre com alguém perto, um amigo, alguém que seja, que possa protegê-la, ou não evitar também, por exemplo, sair à noite, estar em lugares que o agressor sabe que ela está, tomar algumas medidas de proteção pode evitar. Sim, é importante deixar a polícia avisada, porque a polícia, num caso como esse, a orientação que a polícia passa, é bom até deixar frisado aqui, né, nessa live, que a mulher saia de casa, busque um local seguro para ligar, porque esse agressor vai ser pego em flagrante. Então, é importante a gente alertar para essas mulheres, né, para a família, até para essa rede de apoio, que pode estar sendo coagida, ameaçada, que normalmente esses homens ameaçam, não ter medo. É claro que é difícil, né, a gente não ter medo, mas agir. Porque se não agir é pior, né? É que assim, tem situações, Liz, que podem acontecer, né? Mesmo você tomando todas as medidas, ainda assim, nós não estamos completamente seguras. Mas se existe uma mulher que está sendo coagida, ameaçada, ela printar as ameaças, principalmente horários, guardar provas, isso é muito importante, sabe, os horários, conversas, printar conversas, áudios, isso e levar isso para a polícia vai facilitar muito a investigação, ela ter uma medida protetiva, que a polícia possa identificar o agressor e também punir. Então ela tem que e ter a rede de apoio, como eu falei, ter sempre alguém ali junto, não andar sozinha, evitar lugares perigosos, evitar sair sozinha, estar sempre com alguém que seja de confiança, isso evita muita coisa. Você, eu gostaria até de entender pela sua visão, por que que isso parece que aumentou tanto? Tem algum motivo pela visão, né, psicológica, esse tipo de crime ter aumentado? Olha, eu acredito que o crime aumenta, os transtornos, de forma geral, eles aumentam por conta da estrutura do nosso país, né? Então, se o país ele vive, né, uma dificuldade financeira, é claro que isso vai refletir nos transtornos psicológicos, né? Então, a grande correria do dia a dia,
a alta competitividade que nós temos, escassez financeira, escassez de outras formas, falta de estrutura familiar, a falta de educação, a falta de informação, o governo não preparar profissionais capacitados para orientar, ter um programa de prevenção, isso vai aumentar com certeza casos de homicídios, não só feminicídios, mas de outros casos também. Então, eu acredito, tá, que a primeira medida começa dentro dos nossos lares, né, com a educação. Educando os nossos filhos homens a respeitar as mulheres é o primeiro passo. E depois disso, né, programas de prevenção, a escola, a gente poder identificar muito cedo aquela criança ou aquela pessoa que tem um transtorno, que possivelmente pode ser um agressor no futuro. Isso mudaria bastante e diminuiria muitos casos, com certeza. Você quer deixar, enquanto psicanalista, até divulgar o seu trabalho, porque você faz mentoria com mulheres, você quer deixar uma orientação para essas mulheres, para ficar aqui salva, uma orientação para essas mulheres? Sim, olha, eu acredito que uma mulher que chega ao ponto de sofrer um feminicídio, possivelmente ela permitiu que esse homem entrasse na vida dela. Então, o melhor é nós observarmos, analisarmos aquele futuro parceiro no início do relacionamento. Conversar bastante, conhecer a família, conhecer o histórico desse homem, vai prevenir um futuro, né, relacionamento tóxico, com certeza. Então, nós também estarmos saudáveis psicologicamente, claro, né, porque uma mulher saudável psicologicamente, ela não vai deixar que um homem agrida, né, dessa forma, com certeza. Uma mulher empoderada, uma mulher que tem uma ótima autoestima, uma mulher forte, ela jamais vai viver esse tipo de relacionamento. Então, nós temos que educar as nossas mulheres também, incentivar a autoestima, o empoderamento, né, dar para elas suporte também psicológico. E até para elas saírem, né? Algumas mulheres podem assistir esse vídeo depois e podem estar em relação. A gente não sabe, pode ser uma vizinha, uma amiga, pode estar passando por esse tipo de relacionamento. Sim. Até para que elas saiam, né? Se fortaleçam e saiam desse tipo de relacionamento. Com certeza. E hoje, né, nós temos aí uma rede de profissionais, psicólogos, psicanalistas. Eu, por exemplo, eu tenho uma mentoria que é a Mulher Poderosa, onde nós trabalhamos autoestima, empoderamento, transformamos a mulher e preparamos ela para ser uma mulher independente financeiramente. É aquela mulher forte que vai trazer para a vida dela não só prosperidade, mas também relacionamentos positivos, saudáveis, com comprometimento. Olha, Márcia, obrigada. Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que é muito importante a mulher que está sofrendo esse tipo de agressão dentro de casa. Tem muita mulher que é espancada todos os dias, está vivendo relacionamentos tóxicos, tem um parceiro que é narcisista, né, manipulador. Não aceitem esse tipo de relacionamento, denunciem, peçam ajuda para um profissional, para um amigo confiável, alguém da família, liguem 180, percam o medo. E se você é mulher e você está vivendo esse tipo de relação porque você é dependente financeiramente de um homem, porque tem muitas mulheres que têm filho, têm medo, às vezes depende dele financeiramente e acabam aceitando. Se prepare para o mercado de trabalho, busque ajuda, porque de alguma forma tem sempre alguém que pode ajudar. Então, eu acho que a autoestima, o empoderamento, a coragem, a decisão de mudança é a melhor arma que uma mulher pode ter para mudar a sua realidade. Olha, obrigada. Gente, fica o aviso, tá? Eu vou deixar a live salva. Muito obrigada, quero te agradecer de novo. Eu que agradeço pelo convite. Por hoje. Obrigada mesmo, tá? Gente, então, a doutora agradeço. Márcia Alves está no meu Instagram. Márcia, o Instagram, eu esqueci, eu falo contigo sempre, eu esqueci. Márcia Alves Oficial. Márcia Alves Oficial. Beijo, Márcia. Muito obrigada. Beijo. Boa tarde a todos. Tchau.